O sol nascia preguiçoso sobre o vilarejo de São Bartolomeu, um pedaço esquecido do interior onde o tempo parecia andar devagar. As cigarras ainda cantavam entre os galhos secos e o vento que soprava do vale trazia o cheiro de terra úmida e lenha queimada. Ali, no alto de uma colina, uma velha casa de madeira resistia ao tempo, rangendo como se contasse histórias que ninguém mais queria ouvir. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Vamos adorar saber até onde esses vídeos maravilhosos estão chegando. Dentro dela vivia Augusto Ferreira, um homem de 68 anos, rosto marcado pelo sol e pelas escolhas que nunca conseguiu desfazer. Antigo agricultor, ele havia visto a vida mudar mais rápido do que conseguira acompanhar. Os filhos haviam partido, as colheitas rarearam, e o silêncio tomou conta de tudo o que um dia foi cheio de risos e passos apressados. Augusto agora vivia só. O velho rádio sobre a mesa era sua única companhia. Chiava entre músicas antigas e notícias de um país distante do seu mundo simples. Do lado da cama, uma fotografia amarelada. 2 jovens ainda crianças, sorrindo debaixo de uma figueira. Miguel e Helena. Eram o que ele tinha de mais precioso. E ao mesmo tempo o que mais doía lembrar. Nos últimos meses, a saúde de Augusto vinha se esfarelando. Os dias pareciam mais longos, o corpo mais pesado e o coração cansado. Sentia que o tempo estava lhe escapando pelos dedos. E com ele, a chance de dizer o que ficou preso na garganta por tantos anos. Foi numa dessas manhãs, entre a névoa e o cheiro de café coado, que ele decidiu escrever. Pegou um pedaço de papel, ajeitou os óculos e começou a rabiscar com a caligrafia trêmula. Miguel, se ainda houver um pouco de coração no homem que você se tornou, volte para casa. Seu pai precisa de você. E sua irmã também. Guardou a carta num envelope simples e pediu a um vizinho que levasse ao correio da cidade. Depois ficou olhando pela janela, imaginando se aquele pedaço de papel teria força o bastante para atravessar não só estradas e distâncias, mas também o abismo de mágoas que havia entre ele e o filho. Do outro lado do país, em uma cidade barulhenta e tomada por fumaça, Miguel Ferreira vivia uma vida que, aos olhos de muitos, era perfeita. Tinha um bom emprego em uma fábrica, um carro usado e um pequeno apartamento. Mas nada daquilo realmente o completava. Aos 35 anos, Miguel carregava no peito uma mistura amarga de orgulho e solidão. Desde a briga com o pai, 10 anos antes, nunca mais havia voltado à casa da infância. Lembrava-se das palavras duras, das portas batendo, do som do cavalo se afastando na estrada. O último som que ouviu antes de virar as costas para tudo o que um dia amou. Quando o carteiro colocou o envelope amassado debaixo da porta, ele quase o ignorou. Mas ao ver o nome Augusto Ferreira rabiscado na frente, seu peito se apertou. Abriu a carta com mãos trêmulas e, enquanto lia, sentiu algo que há muito não sentia. Saudade. Longe dali, ainda na velha casa, Helena, a filha mais nova, era o retrato da coragem e da ternura. Com apenas 30 anos, carregava o peso de quem nunca abandonou o que amava. Cuidava do pai, da roça, das galinhas e da lembrança da mãe, falecida anos atrás. A vida no campo era dura, mas Helena não reclamava. Tinha o coração calmo e a fé de que o irmão um dia voltaria. No fundo, ela nunca deixou de acreditar que o amor era mais teimoso do que o orgulho. Naquela tarde, ao ver o pai sentado à janela, com o olhar perdido no horizonte, ela perguntou: "Pai, o senhor está pensando nele de novo?" Augusto não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo e disse com a voz cansada: "A gente só entende o valor de um filho quando o silêncio da casa começa a doer, minha filha. Eu só quero vê-los juntos outra vez, antes que Deus me leve." Helena sorriu com tristeza. No fundo, sabia que o tempo estava se fechando como um pôr do sol lento. Enquanto isso, Miguel, na cidade, não conseguiu dormir naquela noite. A carta do pai o perseguiu o tempo todo. As memórias vinham em ondas, o cheiro do mato, o som da enxada batendo, a voz da mãe chamando para o jantar. Tudo aquilo parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente.
Na manhã seguinte, ele decidiu. Fechou uma pequena mala, pegou o ônibus e partiu de volta para o vilarejo que jurou nunca mais pisar. O caminho era longo e silencioso. Pela janela, via a estrada sumindo entre montes e lembranças. E a cada quilômetro percorrido, sentia o coração mais leve e mais assustado. Na colina, Helena viu a poeira se levantando na estrada. Um carro velho se aproximava devagar. O pai, sentado na varanda, ergueu os olhos e o tempo pareceu parar. Era ele, Miguel. O filho havia voltado. A poeira levantava no ar como uma nuvem dourada quando o carro velho parou diante da cerca. Miguel desligou o motor e ficou parado por alguns segundos, olhando a casa. Nada parecia ter mudado. O mesmo portão de madeira, o mesmo galpão caindo aos pedaços, o mesmo cheiro de lenha queimando no ar. Mas havia algo diferente. Talvez fosse ele. Respirou fundo, abriu a porta e pisou na terra que um dia chamou de lar. Cada passo que dava soava como um eco de lembranças que nunca morreram. Helena foi a primeira a reconhecê-lo. Soltou o balde de água que carregava e ficou ali, imóvel, com os olhos marejados. Miguel? Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu tímido, trêmulo. Sou eu, mana. Em poucos segundos os dois estavam frente a frente. Ela o olhou por um instante, como se quisesse ter certeza de que era real, e então o abraçou com força. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de tudo o que as palavras não conseguiam dizer. Do alpendre, Augusto assistia à cena. A bengala tremia em sua mão. Por um momento, o velho pai pareceu não acreditar. Depois, levantou-se com dificuldade e deu alguns passos, sentindo o coração bater mais rápido do que deveria. Miguel! Murmurou com a voz embargada. O filho se virou. Os olhos dos dois se encontraram pela primeira vez em uma década. Nenhum falou por alguns segundos. O silêncio pesado dizia mais do que qualquer palavra. Miguel tirou o chapéu, abaixou a cabeça e andou até ele. Pai. Você veio, respondeu o velho, a voz saindo como um suspiro. Eu achei que nunca mais veria você passar por esse portão. Os olhos de Augusto brilhavam, e não era apenas pelo sol da tarde. Eu recebi sua carta, disse Miguel engolindo em seco, e achei que talvez ainda desse tempo. Augusto respirou fundo, tentando conter as lágrimas. O tempo anda mais rápido quando a gente carrega arrependimento, meu filho. Por um instante, o vento soprou entre eles, fazendo as folhas da figueira balançarem. Foi o mesmo som que os acompanhava na infância, e naquele instante parecia que o tempo voltava atrás, só por um segundo. Helena observava em silêncio. Sabia que o que estava acontecendo diante dela era mais do que um reencontro. Era o começo de um perdão. À noite, os três jantaram juntos pela primeira vez em muitos anos. A mesa era simples: arroz, feijão, um pedaço de carne e um jarro de água. Mas havia algo sagrado naquele momento. Augusto olhou para os filhos e disse: Eu esperei por isso mais do que por qualquer coisa na vida. Miguel abaixou os olhos mexendo no prato. Helena, com o coração apertado, tentou mudar o assunto. Mas o pai insistiu. Eu sei que errei, meu filho, e talvez não dê mais tempo de consertar tudo. Mas eu precisava te ver aqui, de novo. Miguel levantou a cabeça devagar. Eu também errei, pai. Disse coisas que não devia. Eu era orgulhoso demais. A gente aprende tarde demais, Miguel, respondeu o velho com um sorriso cansado. Mas ainda é tempo de aprender. Depois do jantar, Helena foi arrumar a cozinha e deixou os dois sozinhos na varanda. O céu estava tomado de estrelas e o som distante dos grilos preenchia o ar. Augusto olhou para o horizonte e falou baixo. Sabe, filho, eu já não tenho muito tempo. Miguel virou-se devagar. O que o senhor quer dizer com isso? O médico veio aqui faz umas semanas. Disse que o coração está cansado. E eu sinto que meu corpo está avisando. O silêncio voltou, cortado apenas pelo som do vento. Foi por isso que te escrevi. Não por pena nem por doença, mas porque não quero partir com o coração pesado. Miguel respirou fundo, sentindo o peito arder. Pai, disse com a voz embargada, eu devia ter voltado antes. Não diga isso, meu filho. Augusto pousou a mão trêmula sobre a dele.
Você voltou no tempo certo, no tempo que Deus permitiu. As lágrimas que Miguel segurava há anos finalmente caíram. E ali, naquela varanda simples, sob o céu estrelado do interior, pai e filho se perdoaram sem precisar dizer mais nada. Helena observava da janela, em silêncio. Sorriu, deixando que as lágrimas corressem pelo rosto. Sabia que aquela noite seria lembrada por todos os dias que ainda restavam. Mas o destino ainda guardava algo para os três. O perdão havia chegado, mas o tempo, esse velho companheiro, ainda tinha o seu próprio plano. Os dias que se seguiram foram lentos, quase solenes. Miguel decidiu ficar por um tempo. Disse que queria ajudar na roça, mas no fundo sabia que estava ali por algo muito maior. Aquele lugar, que antes carregava o peso da lembrança, agora parecia um abrigo. Helena o observava de longe. Via o irmão acordar cedo, cortar lenha, consertar a cerca, alimentar as galinhas, e depois sentar ao lado do pai, como se quisesse recuperar cada minuto perdido. O velho Augusto parecia renascer a cada manhã. O olhar cansado havia ganhado um brilho diferente, um tipo de paz que só o perdão é capaz de trazer. Numa tarde de outono, os dois trabalhavam juntos no antigo curral. O cheiro de capim seco e madeira molhada se misturava ao vento. Augusto, sentado num banquinho, observava o filho com um leve sorriso. "Você ainda lembra como se faz?" disse o velho, enquanto Miguel amarrava uma tábua. "Lembro", respondeu ele com um pequeno sorriso. "O senhor me fez repetir tantas vezes que acho que não dava para esquecer. Eu só queria que você aprendesse a viver com as próprias mãos, filho." Augusto fez uma pausa. "Mas acho que, no meio do caminho, esqueci de te ensinar a viver com o coração." Miguel parou o que fazia e olhou para o pai. O vento balançava os cabelos brancos de Augusto e havia algo frágil naquela imagem, como uma vela que ainda insiste em brilhar antes de se apagar. "Pai, o senhor sempre quis o melhor para a gente. Eu que não soube entender." "Não", respondeu o velho balançando a cabeça. "Eu quis o melhor, mas do meu jeito. E o meu jeito era duro demais." Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Era um silêncio leve, diferente do de antes. Agora, ele parecia um descanso. À noite, o jantar era simples e cheio de histórias. Helena contava pequenas novidades da vila. O pai ouvia com atenção e Miguel ria das lembranças da infância, das travessuras, das broncas, dos dias de chuva em que os três se abrigavam ao redor do fogão. Certa vez, Augusto olhou para os dois e disse: "Eu me lembro do dia em que vocês nasceram. Foi o dia mais bonito e o mais assustador da minha vida." Miguel sorriu. "Por quê?" "Porque eu percebi que, a partir dali, eu teria dois corações batendo fora do meu corpo. E se um deles se partisse, o meu também se partiria." Helena abaixou os olhos com a voz embargada. "O senhor sempre teve medo de mostrar o quanto amava, não é, pai?" Augusto respirou fundo. "Talvez. Fui criado para ser forte para não chorar, e, sem perceber, ensinei vocês a fazer o mesmo." O silêncio tomou conta da sala. Do lado de fora, o vento batia nas janelas como se quisesse entrar. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Saiu para a varanda e ficou olhando as estrelas. O som distante de um galo ecoava na escuridão. De repente, ouviu passos lentos. O pai vinha se aproximando, apoiado na bengala. "Tá ainda acordado, meu filho?" "Não consegui dormir, estava pensando em tudo isso. Na gente, na vida." "A vida passa rápido", disse o velho. "E o orgulho faz a gente perder o que mais importa." Miguel olhou para o pai, com um nó na garganta. "Eu devia ter voltado quando a mãe morreu." Augusto abaixou a cabeça. "Sua mãe te esperou até o último dia, Miguel. Ela acreditava que você voltaria." "Eu sei", murmurou com a voz embargada. "E eu nunca me perdoei por isso." O pai colocou a mão trêmula sobre o ombro dele. "Então me escuta, meu filho. O perdão que você busca não está só nela nem em mim. Está dentro de você." Miguel assentiu, segurando as lágrimas. Por um momento não havia mais passado, nem culpa. Apenas dois homens, dois corações, tentando consertar o tempo. Nos dias seguintes, a saúde de Augusto começou a fraquejar. O médico vinha vez ou outra, mas já era claro. O corpo estava cansando. Mesmo assim, o velho insistia em sair da cama, andar pelo quintal e olhar o pôr do sol.
Numa dessas tardes, chamou Miguel e Helena até a varanda. O tom da voz era sereno, mas firme. Meus filhos, eu preciso pedir uma coisa a vocês. Os dois se entreolharam. O que foi, pai? Perguntou Helena. Augusto respirou fundo. Quando eu partir, não quero que me enterrem aqui nesse sítio. Miguel franziu o senho. Como assim? Quero que levem meu corpo de volta para a cidade onde eu e sua mãe nos conhecemos. Mas... É longe, pai, disse Helena, confusa. Eu sei. Mas é lá que ela descansa, e é lá que quero descansar também. A voz do velho embargou. Passei a vida longe do coração dela. Pelo menos na morte, quero ficar ao lado dela de novo. Helena levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Miguel ficou imóvel, o olhar preso no chão. Aquele era o último pedido do pai. O vento soprou forte naquela tarde, e uma nuvem encobriu o sol. O tempo parecia ter parado mais uma vez, como se o mundo entendesse que algo sagrado havia sido dito. E foi ali, diante do campo dourado e das árvores antigas, que Miguel e Helena prometeram cumprir o desejo do pai. Custasse o que custasse. Os dias que vieram depois do pedido foram de um silêncio estranho. Parecia que a casa inteira compreendia o que estava por vir. Até o vento que batia nas janelas soava diferente, mais lento, mais suave, como se tivesse respeito por aquele lar que se despedia aos poucos de um dos seus. Augusto já não saía mais tanto. Ficava a maior parte do tempo na cadeira de balanço, de frente para o campo, olhando o horizonte. De vez em quando chamava por Helena para conversar um pouco, ou pedia a Miguel que lesse trechos da Bíblia que guardava no criado mudo desde os tempos da mãe. O velho parecia ter pressa em deixar tudo em ordem. Não de bens, porque nunca teve muito, mas de sentimentos. Era como se quisesse limpar a alma antes de partir. Certa manhã, enquanto o sol nascia e o cheiro de café se espalhava pela casa, Helena o encontrou escrevendo mais uma carta. As mãos tremiam, mas o olhar era firme. O que o senhor está fazendo, pai? Ele sorriu de leve. Tô escrevendo para vocês. Para mim e para o Miguel? É. Pro dia em que eu não puder mais falar. Helena tentou conter as lágrimas. Não fala assim, pai. Filha, a gente precisa aceitar o que é certo. Ele levantou os olhos e completou. Eu já vivi tudo o que precisava viver. Agora é com vocês. À tarde, Miguel apareceu com um pequeno rádio que consertara. Ligou o aparelho e uma velha canção começou a tocar. Era a mesma que a mãe ouvia quando cozinhava. O velho Augusto fechou os olhos e, por um momento, parecia sorrir para o passado. Essa música, disse ele baixinho. Sua mãe dançava com você no colo, Miguel. Você devia ter uns 2 anos. Eu não lembro, respondeu o filho com a voz embargada. Eu lembro, e lembro também de prometer para ela que vocês teriam uma vida melhor. Augusto respirou fundo. Mas eu esqueci que melhor não quer dizer longe. O silêncio tomou conta da sala. Miguel olhou para o pai e, pela primeira vez, enxergou não o homem rígido que o criou, mas o ser humano, cheio de falhas, medos e amor. Ele se aproximou devagar e segurou a mão do velho. Pai, o senhor já me deu mais do que podia. Eu que demorei para entender. Augusto apertou a mão dele com força, o olhar marejado. Você entendeu a tempo, meu filho, e isso é o que importa. Os dias foram passando, e o corpo de Augusto foi cedendo. Helena mal dormia, revezando-se com o irmão para cuidar dele. Miguel, que antes mal sabia lidar com o silêncio, agora se sentava ao lado do pai por horas, às vezes só para ouvir o som do vento e das lembranças que ele contava com a voz fraca. Certa noite, Augusto chamou os dois e pediu para que se aproximassem. Eu tenho mais uma coisa para dizer. Helena se abaixou, segurando a mão dele. Fala, pai. Não deixem esse lugar morrer. Os dois se entreolharam, confusos. Esse sítio, essa casa. A voz do velho saía baixa, mas firme. Aqui foi onde a gente riu, chorou, cresceu. Onde o amor da nossa família foi plantado. Miguel tentou sorrir. Mas o senhor pediu para ser enterrado na cidade. E eu quero isso. Mas quero que vocês fiquem com essa terra, que continuem vindo aqui, que não deixem o tempo apagar o que a gente foi. Helena chorava em silêncio. Augusto levantou um pouco a cabeça e disse num tom quase sussurrado,
O dinheiro some, a vida acaba, mas as raízes, essas ficam. Naquela madrugada o vento ficou forte e uma tempestade se aproximou. Miguel acordou com o barulho da chuva e correu até o quarto do pai. Helena já estava lá, ajoelhada ao lado da cama. Augusto respirava com dificuldade. Pai, o senhor está me ouvindo? Perguntou Miguel desesperado. O velho abriu os olhos devagar e sorriu. Tô sim, meu filho. Ele estendeu a mão trêmula e tocou o rosto de Miguel. Você voltou, era tudo o que eu queria. Fica calmo, pai. A gente tá aqui. Eu sei, murmurou com a voz quase sumindo. Agora posso descansar em paz. Helena chorava baixinho, enquanto o trovão ecoava lá fora. O velho olhou para o teto, como se visse algo que só ele podia enxergar, e sussurrou. Maria, eu tô indo para casa. E lentamente, seu corpo se aquietou. O silêncio que veio depois era denso, quase sagrado. Miguel caiu de joelhos, abraçando o pai, e Helena o envolveu por trás. A chuva lá fora parecia chorar junto. Na manhã seguinte, o céu clareou como se o próprio sol quisesse se despedir. Miguel ficou um tempo sentado na varanda, olhando o campo dourado. Sentia uma dor profunda, mas também uma leveza nova, a sensação de que, apesar da perda, o ciclo havia se fechado com amor. Helena se aproximou e se sentou ao lado dele. A gente vai levar ele para a cidade, né? Miguel assentiu. É o que ele pediu. E eu vou cumprir. Ela respirou fundo. Então vamos juntos. E assim foi. Prepararam o corpo, colocaram no caixão simples que o vizinho ajudou a fazer e seguiram viagem. A estrada era longa e o vento, mesmo triste, parecia abençoar o caminho. O caminhão seguia devagar pela estrada de terra. O caixão, coberto por um lençol branco e algumas flores do campo, balançava suavemente a cada curva. Miguel dirigia em silêncio, com os olhos fixos na estrada, e Helena, ao seu lado, segurava o terço que o pai usava desde sempre. Nenhum dos dois dizia uma palavra. Era como se o vento que entrava pela janela trouxesse todas as conversas que ficaram pelo caminho, todas as palavras que nunca foram ditas, mas que agora, de alguma forma, estavam sendo compreendidas. A chuva havia parado e o céu começava a se abrir. O sol nascia tímido, colorindo de laranja as colinas. Era bonito, mas doía. Ao longe, a cidade começava a surgir. E, com ela, o cemitério onde o velho Augusto seria enterrado, o mesmo onde descansava Maria, a mulher da sua vida. Chegando lá, os dois irmãos foram recebidos por algumas pessoas da comunidade. Eram vizinhos antigos, amigos do pai, gente simples que conhecia a história daquela família desde o começo. Todos se aproximaram com respeito. Ele foi um bom homem, disse um senhor de chapéu gasto. Sofreu muito, mas nunca deixou de lutar pelos filhos. Miguel apenas assentiu, incapaz de responder. Helena chorava em silêncio, apoiada no ombro dele. O padre, um homem idoso de voz calma, começou a cerimônia. Falava de fé, de amor, de perdão, mas cada palavra parecia atravessar o ar e tocar fundo o coração de Miguel. Quando o caixão começou a descer, ele deu um passo à frente, ajoelhou-se e com a voz embargada disse: Pai, o Senhor cumpriu sua parte. Agora é a nossa vez. O vento soprou forte naquele instante, fazendo cair algumas pétalas das flores sobre o chão. Helena segurou o braço do irmão, e os dois permaneceram ali, olhando até que a última pá de terra cobrisse o caixão. Depois do enterro, os dois voltaram para o sítio. A estrada parecia mais longa na volta, e o silêncio pesava mais do que nunca. Quando chegaram, a casa estava do mesmo jeito, só que, de algum modo, diferente. Havia algo mais leve no ar, como se o espírito de Augusto ainda estivesse ali, observando-os com aquele mesmo olhar sereno do fim. Helena entrou primeiro. Na mesa, encontrou o envelope que o pai deixara sobre o pano xadrez. Abriu com cuidado. Dentro, havia 2 cartas, uma para ela, outra para Miguel e uma pequena chave enferrujada. Helena leu primeiro a sua. Filha, você sempre foi a alma dessa casa. Sua força é o que manteve tudo de pé. Se um dia pensar em desistir, olhe para o campo e lembre-se, a vida sempre rebrota. Cuide do seu irmão, mesmo quando ele disser que não precisa. E cuide dessa casa. Ela é parte do nosso sangue.
Helena encostou a carta no peito, chorando em silêncio. Miguel, por sua vez, abriu a dele. A letra era tremida, mas firme. Filho, eu errei mais do que devia. Tentei ensinar dureza quando o certo era ensinar amor. Mas o tempo me mostrou que nunca é tarde para mudar. Essa chave abre o velho baú que está debaixo da cama. Dentro tem algo que pertence a você e à sua irmã. O pouco que consegui guardar para dar a vocês um recomeço. Não usem para fugir. Usem para viver. Miguel enxugou os olhos, respirou fundo e foi até o quarto do pai. Ajoelhou-se, puxou o velho baú de madeira e, com as mãos trêmulas, usou a chave. O som do cadeado se abrindo ecoou pela casa. Lá dentro havia um envelope com dinheiro, alguns papéis amarelados e um pequeno retrato. Os quatro, Augusto, Maria, Miguel e Helena, num domingo antigo, sorrindo na frente da casa, com o cachorro da família entre eles. Nos meses seguintes, os irmãos decidiram recomeçar. Miguel abandonou o emprego na cidade e voltou a viver no sítio. Plantou, cuidou, construiu. Helena, com seu jeito doce e firme, abriu uma pequena escola na vila próxima. Algo que o pai sempre quis, mas nunca pôde realizar. O tempo passou devagar, mas justo. A cada pôr do sol, os dois sentavam na varanda, tomavam café e conversavam sobre o passado. Sem tristeza, apenas com gratidão. Certa tarde, enquanto o sol se punha, Miguel olhou para o horizonte e disse: "Sabe, mana, acho que agora eu entendo o último pedido do pai." Helena sorriu. "Qual deles?" "Que a gente não deixasse esse lugar morrer." Ela olhou ao redor. O campo dourado, a casa viva, o cheiro de terra e de lembranças. "E a gente não deixou." Miguel assentiu, com um olhar firme, e completou: "Enquanto existir amor, esse lugar vai continuar vivo." O vento soprou leve, e por um instante, ambos tiveram a sensação de ouvir a voz do pai distante, dizendo: "Eu sabia que vocês iam entender." E assim, com o coração em paz, o tempo seguiu, como segue a vida depois da dor, depois da perda, quando o amor se transforma em raiz e permanece.